E aí, pessoal, não, um vídeo que eu acho interessante até fazer um comentário sobre, né? Que a população da minha cidade é menor do que era realmente estimada, né? Sempre foi estimado em 131 mil habitantes, né? Pela estimativa do IBGE. E talvez essa população seja bem menor. Claro que superior a 2010, porém não chegando a essa população, né? É uma coisa assim que eu acho muito complicada, porque talvez o repasse do governo federal seja menor e também porque a classe empresarial e empresas de fora talvez não vejam a cidade com os mesmos olhos, né? E por que eles talvez erraram e não conseguiram acertar essa? Primeiro porque não teve o censo, a contagem rápida em 2015 e o adiamento do censo de 2020, ou seja, por causa da pandemia do Covid, ou seja, pessoas morreram por causa do Covid, tá? E isso, assim, ao meu ver, é um pouco negativo, porque quanto mais população, acredito que o que mais investimento, mais empresas podem vir para cá e tal. Ó. Mesmo com um crescente número de bairros loteamentos, o município deve ficar entre 120 e 125 mil habitantes. Tá? Os dados revelaram que a média por domicílio de 3,3 caiu para 2,8. Tá? Ó, quem se mostrou preocupado, claro que governos municipais também não gostam dessa notícia. Ó, é menos dinheiro da União, né? Porque quanto mais gente, mais dinheiro vem. Aqui mostra, inclusive, ó, que já foi concluído quase 90%. Ó. Tem mais de 200 setores censitários. Ó. No estado de Rondônia, inclusive, está bem avançado a coleta do censo, né? É meio chato, né? E aqui, inclusive, eu abri o Google Earth, ó, imagens de quase 6 meses atrás, né? 5 meses atrás, ó, de satélite. Você vê a expansão urbana da cidade, ó, com loteamentos em vários locais, né? Ó, aqui, ó, bem espalhada a cidade. E se você for ver bem, ó, 2004 era bem menor, ó. 2004, 2005. Ó, você vê que realmente a cidade, o tamanho da mancha urbana da cidade, ó, 2010, 2013, ó. Você vê que realmente veio bastante loteamentos. Esses loteamentos, inclusive, você vê construções, várias e várias casas. Mas não significa que as pessoas estão morando nesses locais, né? Muitos desses terrenos, inclusive, são até meio vazios, se você for ver bem, ó. As casas são construídas, mas não quer dizer que todo mundo mora nelas, né? Mas a cidade, ela teve uma grande expansão urbana. Só que não se refletiu num grande aumento que chegasse, sei lá, a 140, 150 mil, 160 mil habitantes. Então, realmente, no caso dos políticos, eles não gostam muito dessa notícia. Ao meu ver, talvez tenha alguma coisa errada. E eu posso até imaginar que eu acho que essa diferença não foi só pelo atraso do censo e também por questão de pandemia, a questão, por exemplo, outra coisa que eu acho que também deve ter pesado foi na quantidade de pessoas que foram embora do país. Elas não foram embora exatamente da cidade de Paraná, porque a cidade de Paraná não é tão boa assim. É um contexto de pessoas de vários locais que foram embora do país, por exemplo, para viver em Portugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos. Ó. Muitas pessoas emigraram, né? Tem diferença.
Tem as pessoas que emigraram para Portugal, Espanha, tem pessoas que estão na França, Itália, Inglaterra, e tem pessoas que estão na América, né? Tem casos de pessoas, e isso deve também se refletir não só no município de Paraná. Eu estou pegando o caso do município de Paraná porque é a cidade onde eu resido, mas essa situação pode ter se repetido em vários e vários locais do estado de Rondônia, com exceção da capital, porque a capital sempre tem uma grande expansão, né? Sempre tem, mas por exemplo, as outras cidades do interior também pode ter acontecido que essa estimativa foi superestimada em relação à realidade, como tem aqui, né? Aquela coisa, né? Como eles não souberam, eles não souberam condizer com a realidade, né? Que nem tem aqui, ó. Essas são as mais cidades da região norte por população. De Paraná, 18ª. Provavelmente essas cidades também podem ter tido alguma semelhança, ou seja, não é uma coisa exclusiva de Ji-Paraná. Talvez tenha acontecido em outras cidades de Rondônia, em outras cidades da região norte, nem todas, realmente algumas eu acho que cresceram, sobretudo as cidades do Pará. Mas eu acho que pode ter se repetido em outros locais do Brasil, porque eu acho que teve muita evasão de pessoas para o exterior. Eu conheço muitas pessoas que foram morar no exterior por questão de oportunidade, emprego, qualidade de vida, etc e tal, né, dos últimos 15 anos, não é uma coisa de agora, não é culpando determinado governo A ou B, porque existiam pessoas que foram embora do país no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro. Tá? E vão ter agora no próximo governo Lula. Tem pessoas que querem ir embora do país. Então eu acho que isso se refletiu aqui na minha cidade. Eu conheço vários e vários amigos que foram embora do país. Tá? Então, eu acredito que, claro que ela tem muito atraso em muitos estados. Ó. Eles falam que é o problema que muitas pessoas não estão recebendo bem os recenseadores. Existem também casos que realmente não tem recenseador suficiente. Falta de verba também. Imagino que isso deva se refletir na qualidade do estudo, né? Então, muito complicado isso, porque isso é uma coisa que talvez as políticas públicas vão acabar refletindo, né, com esses dados que estão sendo coletados, né? Tipo, menos pessoas, menos recurso. Por isso que o prefeito está preocupado, porque é menos dinheiro para a prefeitura, não porque ele quer fazer benfeitorias, né? Eu sou uma pessoa que sou muito crítica desse prefeito, mas é porque vem menos dinheiro para o caixa da prefeitura, para pagar funcionário. Se a população não crescer muito, para que vai tipo, criar mais, por exemplo, concursos para algumas áreas públicas? Não vai ter tantas escolas para ter tantos professores, não vai ter tantos pacientes para ter tantos médicos, enfermeiros, entendeu? Não tem sentido. Por que você vai construir grandes empreendimentos numa cidade que não é tão grande assim, ou a população não é tão rica assim, né? Porque tem empreendimentos que, por exemplo, tem em Cacoal, que é uma cidade que nem chega a 100 mil habitantes, e não tem em Ji-Paraná. Tem empreendimentos que vão sair em Vilhena que não tem em Ji-Paraná ou chegaram primeiro em Ji-Paraná. Ou seja, não é porque tem 15 mil pessoas a menos vivendo na cidade que a cidade tem que ter mais do que a cidade que tem menos, assim. Mas assim, eu acho que é uma coisa meio complicada, entendeu? Eu acho que um grande empresário que, por exemplo, está querendo expandir, ele vai ver assim, pô, não é tão grande assim, para que eu vou colocar lá e errar minhas estimativas e ter prejuízo, né? É muito complicado. Outra coisa que também, não só a questão da pandemia, eu acho que a pandemia também matou muita gente, mas a questão também das pessoas que morreram nesse meio tempo por vários e vários motivos também, talvez pela cidade não ter uma saúde tão boa,
questão de mortes por trânsito. Conheço muitas pessoas que morreram por acidente de trânsito e não tinha uma estrutura para salvar a vida delas, uma UTI. A cidade não tem um hospital regional. Cacoal, que é menor, tem um hospital regional. De Paraná não. Também a questão, por exemplo, de oportunidade. Não tem tantas indústrias. As indústrias que tem aqui é baseada na questão de alimentos, ou seja, não tem emprego para todo mundo. Então já fica uma coisa complicada. Às vezes uma pessoa que faz um curso superior, ela tem que se mandar daqui, até tanto para fazer concurso quanto para arrumar emprego na iniciativa privada. E por que ela vai fazer aqui? E às vezes não tem emprego para todo mundo. Isso faz a pessoa querer ir embora tanto da cidade, quanto do estado, quanto do país. Então são várias e várias coisas. As pessoas que vieram de antigamente, quando a cidade surgiu, e acabam que elas querem voltar para a região delas, por exemplo, pessoas que já são aposentadas, e o que elas vão fazer aqui? Os filhos e netos já foram embora estudar ou trabalhar em outras regiões. O que elas vão fazer aqui, né? Os funcionários públicos aposentados, sendo que com o dinheiro da aposentadoria eles podem viver até em outras regiões do Brasil, podem viver no litoral, podem viver na região sul, onde supostamente é mais bonita, é mais estruturada, eles podem passear. Não acredito que isso se reflita. Claro que é meio merda essa situação, acredito que mas é engraçado. Vilhena, que é menor que de Paraná, vão construir um shopping center que talvez se inaugure daqui 2 anos. De Paraná, não, a classe empresarial não deixa. Então eu acredito que sim, vários e vários fatores que seguram também o crescimento da cidade. Porque a cidade ela é virtualmente grande em sentido territorial, bem espalhada, mas ela não é tão grande assim em população. Tem cidades que às vezes só ocupam uma área urbana só de um lado aqui do Rio, do Rio de Paraná, que tem mais população que de Paraná inteira. Às vezes, por quê? Porque as pessoas, as pessoas vivem, o crescimento é vertical, não é horizontal. E de Paraná, por ter essa questão de que ela pode crescer para os lados ainda, aí dá a impressão que a cidade é muito grande, sendo que ela realmente a verdade está dizendo que ela não é tão grande quanto parece. Isso é muito complicado. Então, por que muitas empresas vão colocar? A gente sabe que um grande empreendimento que às vezes as pessoas, a questão que as pessoas agora vê como coisa famosa é a Van. Mas Cacoal, que é menor, e Vilhena, que são menores, a Van veio primeiro. É uma questão burocrática. Não sei se aqui atualiza, mas o Google Street View. Ó. Aqui está a construção da Van. Claro que a estrutura aqui de metal já tá maior, beleza. Já tem o esqueleto dela já está pronto. Mas agora já fica aquela ameaçinha, aquela chantagem emocional, porque o PT ganhou, então ele vai cancelar tudo. Tipo assim, por uma questão de que o PT vai tomar tudo dele. Isso aí já é outra história. Mas, por exemplo, grandes empresas que, por exemplo, já tem na capital vão ver sentido em se instalar aqui. Porque a classe empresarial tem a cabeça igual do pessoal de uma cidade de 40, 50 mil habitantes. Uma outra questão que também atrasa a vida das pessoas é o transporte público deficitário. Então muitas empresas elas restringem no processo seletivo que você more ou aqui ou aqui. Se a empresa é sediada no primeiro distrito, ela não dá oportunidade para quem mora no segundo, ela coloca só quem mora para cá e vice-versa, tá? Não, ou necessário ter moto, eles colocam necessário carteira A ou B, ou seja, que você tenha veículo próprio.
Eu já fiz o processo seletivo de empresa, que até pela saída da cidade, que ela falou, ó, você tem moto? Não, então infelizmente não podemos contratá-lo, porque eu não tinha um veículo próprio. Então essas coisas travam o crescimento da cidade, porque se a cidade tivesse um transporte público que atendesse mais bairros em mais horários, isso não seria um problema, porque você poderia se deslocar de maneira mais barata. Fora que a cidade tem excesso de motos, mas motos em excesso são muitos acidentes. A própria população é muito mal educada no trânsito, então muitos acidentes são por imperícia e tudo em vários cruzamentos. Outra coisa que também emperra, que mesmo tirando a BR-364 pelo anel viário, aqui é o anel viário, está passando aqui. As pessoas, o trânsito pesado sai da cidade, mas a cidade tem um trânsito muito amarrado. E eu acho que isso atrapalha em muitos negócios, tá? Muitos negócios. Aí as pessoas falam, então a cidade não é tão grande assim, mas por exemplo, eu faço compras no Irmãos Gonçalves, vive sempre lotado. Vive sempre esse aqui, ó. Eu faço compras aqui, lotado no mundo. Nesse meio tempo, inclusive 2 supermercados faliram por ingerência, não pela falta de cliente aqui, mas simplesmente por má gestão. Que era um aqui e um outro era aqui. E tem um que está no bico do Corvo, que é mais ou menos aqui. Mas por quê? Porque mais é má gerência do que falta de cliente, porque aqui vive lotadíssimo no mundo. O Atacadão também super lotado, mas o Atacadão mesmo tem o que? Compradores das cidades em volta. Outra coisa que eu acho que assim, pelo menos é uma realidade da região norte. Os municípios vizinhos são muito longe uns dos outros, né? Você vê isso aqui, por exemplo, ó, Presidente Médici tem essa distância, ó, por exemplo. São quase 30 quilômetros. Ouro Preto, 35. Isso em linha reta. Então os municípios são muito longe uns dos outros, ó. Cacoal é longe de Presidente Médici, que é um pouco distante de Pimenta Bueno. Então não é tão, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, só para finalizar o vídeo. Pegar um caso de uma realidade que eu até conheço um pouco, é Cambé, onde o meu pai reside. Cambé é grudado com Londrina. Praticamente é uma mancha urbana só. Tô pegando até uma grande cidade que não é capital. Londrina, ela é uma cidade grande e não é maior que Porto Velho, que é uma capital. Ó, colado. E você vê, ó, nem é tão espalhado assim, ó. Se você vê, então uma coisa que eu observo em Ji-Paraná, que Ji-Paraná tem que começar a crescer verticalmente, não horizontalmente. Por quê? Porque claro que a gente também tem que levar em conta a pressão ambiental que futuramente aqui vai ter. Porque por mais que se possa crescer para os lados, também tem questão de áreas que não se pode construir, áreas de preservação permanente. É muito complicado. Outra coisa que a gente tem que observar, realmente, a realidade de hoje das pessoas dos anos da década de 20, ela é muito diferente do pessoal por exemplo, dos anos 80. As pessoas têm menos filhos ou filhos muito mais tarde, ou não têm filhos, famílias sem filhos. Hoje também tem outra questão também, os divórcios. Hoje é mais fácil de divorciar, ou as pessoas que nunca entram no relacionamento, ou seja, a própria cultura e comportamento das pessoas é muito mais diferente. Antes se casava mais cedo, se tinha menos filhos, e antigamente se casava mais cedo e se tinha mais filhos. Hoje a realidade é diferente.
Hoje as pessoas têm menos filhos ou têm filhos mais tarde. Tem essa questão também. Hoje as pessoas vivem muito só. Então isso também impacta no crescimento da cidade. Não só daqui como de outros centros urbanos. Então eu acho que muitas coisas fazem essa questão da cidade não explodir de população ou não ser tão maior assim quanto a gente pensava. Mas eu acho que são vários fatores que corroboram nessa situação. Que é um exemplo de Paraná, porque é uma cidade que eu conheço, aumentou o número de veículos, a cidade é muito maior, assim, dá a impressão que tem muito mais gente, mas não é. Talvez o tanto que a gente achava já era menos do que era antes. Talvez seja isso. Aí talvez a nossa percepção ficou errada. Bom, essa é a minha opinião. Tá, essa é a minha opinião. Quem sabe daqui 10 anos, não sei quanto vai ser o próximo censo, aumente mais um pouquinho. Mas eu acredito que não vai reduzir ao ponto de, sei lá, 10 ou 20% da cidade ir embora. Talvez a situação daqui a alguns anos mude ou até piore, não sei. Então essa é a minha opinião sobre isso e o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau.